Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam do programa, que nos acompanham, que repercutem os assuntos nas redes sociais, que comentam as nossas postagens, que mandam os seus comentários, as suas visões, as suas opiniões, que nos ajudam, obviamente, a compartilhar esse conteúdo que é sempre produzido com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Temos feito aí uma série especial de entrevistas que a nossa oração é que seja um momento de edificação para você, para o povo de Deus, um momento onde cada um possa parar, refletir, pensar um pouquinho sobre os assuntos que nós estamos tratando. E hoje, de forma muito especial, uma temática importantíssima que a nossa sociedade padece com essa questão. E nós vamos entender um pouquinho da importância do trabalho da igreja nesse momento e, obviamente, entender se a igreja tem feito ou não esse papel corretamente e, obviamente, o que ela pode fazer para melhorar a sua caminhada. Daqui a pouquinho já vou apresentar o nosso convidado e o tema também para você que nos assiste, para a gente poder começar a nossa conversa. Antes disso, vou colocar aí para você na tela o meu perfil lá no Instagram. Me segue por lá também para a gente poder conversar. Sempre tem algumas informações dos bastidores do Vejam Só e, obviamente, é um canal para a gente poder conversar sobre teologia também. Manda lá a sua pergunta, a sua dúvida. Recebo muita sugestão de tema, sugestão de convidados também aqui para o programa e é muito bacana poder interagir com você. @Zeca_Pereira é mais um canal aí para a gente poder bater papo, trocar ideia e desde já deixo o meu agradecimento. Afinal de contas, toda a audiência do Vejam Só é muito carinhosa comigo e eu fico muito feliz com isso porque, afinal de contas, não é fácil assumir um programa dessa envergadura e, principalmente, tendo como grande referência o reverendo Heber Cocarelli, que é o meu grande professor e está aqui assumindo e tocando esse barco. Não é fácil. O homem é muito bom e eu vou precisar aprender muito ainda para chegar pertinho dele, mas vou caminhando devagar. Por isso deixo meu agradecimento registrado a todos os internautas e telespectadores pelo carinho, pelo acolhimento e principalmente pela paciência comigo, tá bom? Bom, deixa eu apresentar o meu convidado aqui e aí na sequência a gente já vai começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade. Ele que é um amigo aqui do programa, sempre nos auxilia, nos ajuda, com muita contribuição para os temas que são abordados aqui. Tenho certeza que hoje não será diferente. O Vejam Só recebe o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, meu irmão, poxa, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, principalmente por falar com uma temática que não é tão simples e tão fácil. Mas fica aqui registrado o nosso agradecimento. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, obrigado mais uma vez pela gentileza, pelo convite. É sempre bom estar aqui nessa casa, trazendo um pouquinho de conhecimento, dialogando, conversando. E hoje tratando de um tema que, para muitos, não é um tema tão familiar, porém, é um tema presente em muitos lares. Sim. Muitas pessoas que estão assistindo agora, acompanhando, com certeza conhece alguém que já passou por esse dilema ou está passando por esse dilema. Sim. Então, provavelmente o programa de hoje vai ajudar muita gente, muitas famílias. E eu me sinto honrado de poder sentar aqui e trazer contigo esse diálogo. A gente que agradece demais, pastor, pelo carinho. E é muito interessante essa sua primeira abordagem, assim. Eu, obviamente, me preparando para a conversa, eu devo admitir que foi uma temática que eu não pensei, mas agora que o irmão falou, de fato, nesses últimos anos, esse assunto parece que foi jogado para debaixo do tapete. Bom, eu tenho 40 anos, né? Não é que eu não sou velho, mas antigamente na igreja a gente falava muito mais disso. Inclusive, a igreja tinha muito mais trabalhos relacionados a essa área. Parece que ficou alguma coisa escondida mesmo. Será que tem algum tabu que nasceu nessa questão aí? Então, Zeca, é um assunto que, de fato, ele já foi mais trabalhado, né? Não que o problema tenha diminuído, pelo contrário. O problema ele tem sido mais agudo, mais denso, mais difícil. E acredito que a igreja, já falando aqui já nessa minha fala inicial, a igreja tem negligenciado o seu papel, a sua voz
em lidar de um problema tão difícil. Sim. Um problema que não é somente a obrigação do Estado em lidar com ele ou das escolas, mas é um problema que a igreja ela tem que ter uma voz ativa fundamental, né? E é um problema que, de fato, tem sido colocado para debaixo do tapete. Em muitos lugares não se fala, não se comenta. E eu acredito que esse programa vai justamente trazer essa abertura, né? Para muitos, talvez nunca ouviram esse assunto dentro da sua igreja. Sim. Mas nós vamos trabalhar isso hoje. Sem dúvida. A gente pode até abordar aí um esquema de alguma certa tolerância. Talvez o sarrafo da tolerância subir um pouquinho, né? Agora já pode... Bom, vamos chegar lá. Vou passar as informações do Vale de Bênção também pra gente aqui, pastor. Por favor, o endereço certinho para quem nos acompanha, os dias e horários assim, das principais programações da igreja, por favor. Legal, Zeca. Eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, uma igreja que fica localizada na Vila Brasilândia, na capital de São Paulo. Uma periferia aqui de São Paulo, faz parte da periferia de São Paulo. O endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75, em Vila Brasilândia. Os nossos dias e horários de culto, às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos são 2 horários, às 10 da manhã e às 18 horas. E o bacana também desse programa é que eu vou poder falar também, Zé, um pouco do nosso projeto social, porque eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Nossa igreja tem uma casa de recuperação, uma chácara localizada em Mairinque, município de Mairinque, e lá nós fazemos um trabalho com os dependentes químicos. Então, se você tem algum parente, algum amigo, alguém que esteja passando por esse dilema, é uma casa masculina, então nós atendemos homens, né? Rapazes, senhores, precisando de ajuda, entre em contato comigo e com muito carinho, com muito prazer, nós vamos aí ser essa ponte de ajuda para essas pessoas. Sim, sem dúvida. A pergunta, inclusive, estava preparada aqui para a gente falar desse trabalho também, que vai ser importantíssimo. Aliás, nós vamos deixar todos os contatos, viu, do pastor Luciano à sua disposição durante o programa, inclusive o contato telefônico também, se for do seu interesse, tiver dúvidas, para entrar em contato. E vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram também. Então, você entra lá no @programa Vejam Só, você vai localizar lá a postagem do programa de hoje e os contatos vão estar lá também à sua disposição. Se de repente você perdeu aí, não conseguiu anotar durante a exibição, você chega por lá que vai estar tudo certinho para você poder fazer esse contato e, obviamente, tirar dúvidas e procurar outras informações sobre o trabalho, tá bom? Sobre esse ministério, a Casa de Recuperação também. Inclusive, pastor Luciano, para a gente começar, eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador o livro que, obviamente, é o motivo da nossa conversa, é o tema do nosso bate-papo de hoje. E aí eu vou pedir para o irmão pontuar um pouquinho o que o nosso telespectador vai encontrar no livro aqui que o irmão produziu. Por favor. Legal, Zeca. Esse livro é o meu segundo livro. Eu tenho 9 livros publicados. E esse livro, eu preparei ele com muito carinho. Foi uma direção que eu tenho certeza que foi da parte de Deus para preparar esse material. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, ajudando pessoas, eu percebi que a igreja ela tinha pouco acesso à informação. Mas uma informação não tão técnica, uma informação mais precisa, mas de uma linguagem simples, acessível, para que a mãe, um pai, para que alguém que tenha um familiar ali próximo, passando por esse dilema, pode ter um pouco mais de conhecimento. Então, me recordo que eu participei de um evento no DENARC, participei de alguns cursos lá dentro com eles, e dentro desse curso eu tive acesso a muito conteúdo, onde eu pude juntar com a minha experiência pastoral, porque eu trabalho com dependência química há praticamente 20 anos, eu ajudo pessoas a saírem do mundo das drogas, então eu pude juntar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa parte técnica e preparei esse material. É um livro simples, aí eu explico um pouco de cada uma das drogas, as mais usuais, porque isso também é muito rotativo. Cada dia tem uma droga nova surgindo no mercado, digamos assim. Mas aí eu falo um pouco sobre as principais drogas no Brasil. Eu falo do problema das drogas dentro do ambiente de trabalho. Falo sobre o problema das drogas durante a gestação, que também é um problema muito sério. Falo como prevenir, como superar o uso das drogas. Então é um livro que, com certeza, aquele que tiver acesso, que puder ler, uma leitura simples, tranquila, vai ter bastante conhecimento aí, bastante informação para saber como lidar
Sim. Às vezes está com uma pessoa em casa e não sabe como lidar, não sabe nem como abordar. Esse livro com certeza vai ajudar essas pessoas. Muito bacana. A gente vai tentar, obviamente, passar um pouco por todos esses assuntos também para oferecer para você esta informação, mas fica aqui a dica também do Vejam Só. E se você tiver interesse, entre em contato com o pastor Luciano e aí ele vai te passar direitinho as informações, como é que você faz para adquirir o material também, tá? Inclusive, para levar uma palestra lá na sua igreja, para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Os contatos do pastor Luciano estarão à sua disposição para você entrar em contato e falar dessa temática. Inclusive, pastor, eu vou começar com essa pergunta, que é a pergunta tema do programa. E eu vi aqui que tem um capítulo que fala também sobre isso, né? Sim. O capítulo 7 é se existe solução. E a nossa pergunta é, existe saída? Dá para se libertar da dependência química? Sim. Pastor Luciano. É uma pergunta, Zeca, que ela é complexa, né? Mas ela é o tema do meu livro e o tema do nosso diálogo de hoje. No meu livro, não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Ainda existe uma saída. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que existe uma saída. A pessoa que está passando por um dilema como esse, ela tem essa oportunidade de encontrar essa saída. Você que tem um familiar que está assistindo o programa, que talvez já desanimou de lutar por essa pessoa, porque às vezes acontece, Zeca, da pessoa desanimar, a esposa, o filho, os pais desanimarem. Ainda existe uma saída? Sim, ainda existe. Eu acredito que nós podemos utilizar de algumas ferramentas da psicologia, ferramentas da religião. Quando eu digo religião, eu digo esse poder que a religião tem. Não estou referindo apenas a nós evangélicos, né? Eu sei que a maioria do nosso público aqui são evangélicos que estão assistindo, mas a religião tem um poder muito, muito importante para essa pessoa, um poder social, né? Então eu acredito sim na saída, na possibilidade de mudança, de recomeço para essa pessoa, independente do grau que ela esteja na dependência química. Existe sim uma saída. Muito legal. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão aí do grau, dessa identificação, dessa disposição. Foi tema de debate dentro da sociedade durante muito tempo, essa questão da internação aqui em São Paulo, né? Com decretos de internação compulsória. Como é que nós vamos tentar aí, no nosso tempo, abordar todas essas questões? Mas eu quero colocar, obviamente, a oportunidade para você que nos assiste participar. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizar a nossa enquete. E aí você responde, comenta. Nós vamos tentar aqui durante a conversa colocar a sua participação. A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje é a seguinte: você acredita que a igreja realiza um bom trabalho na prevenção e reabilitação de dependentes químicos? Como é que você que nos acompanha observa o papel da igreja? O que a igreja tem feito nesse segmento, nesse sentido? Você vai responder sim, a igreja realiza um bom trabalho, ou não, a igreja não realiza um bom trabalho. Na postagem seguinte, você pode, inclusive, comentar e justificar a sua escolha. Faça isso e a produção vai separar alguns desses comentários e vai colocar aqui para a gente poder, obviamente, analisar as suas observações sobre o tema também, tá bom? Então vai lá e participe no nosso Instagram. Eu quero, bem rapidinho, falar das nossas redes sociais, do Facebook e do YouTube também. Aliás, em qualquer uma delas você nos localiza por Programa Vejam Só. Só você digitar lá que você vai achar. Lá no nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative as notificações também para você receber as mensagens. E lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tudo lá à sua disposição. Os programas novos e também os programas antigos, que nós recuperamos ali alguns e postamos para você poder assistir, obviamente, e ser abençoado. Então, YouTube, Facebook e Instagram. Você que nos segue, curte, nos acompanha nas redes sociais, você vai conseguir acompanhar as nossas transmissões também ao vivo. Isso mesmo. Nós transmitimos ao vivo as gravações do Vejam Só. Zeca, mas que dia, que horário, tá? Segue lá nas redes sociais que você vai saber, tá bom? Vai receber essas informações e vai poder acompanhar, tá bom? Tudo ao vivo nas redes sociais. Nós continuamos normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, aqui na RIT. Nós estamos também nas plataformas de áudio,
escolha a sua predileta, aquela que você usa, aquela que você já tem no celular e pegue o nosso conteúdo. É só procurar por Programa Vejam Só e você vai nos localizar lá nas plataformas de áudio também, tá bom? Bom, dado o nosso recadinho, Pastor Luciano, eu queria começar exatamente com essa questão que a gente citou anteriormente, até antes da gente apresentar o tema, do papel da igreja. E, de fato, eu tenho a impressão que esse já foi um tema mais abordado. Inclusive, trabalhos com casas de recuperação era muito mais comum nas igrejas. Você ouvia muito mais. Por que isso diminuiu, pastor? Alguma dificuldade imposta pelo próprio trabalho, pelo Estado? As igrejas viram que isso não era um trabalho que dava muitos frutos, vamos dizer assim, muita dificuldade. Que diagnóstico que o irmão faz? Então, Zeca, são vários aspectos, né? A gente teve, alguns anos atrás, vamos colocar aí pelo menos há uns 20 anos atrás, era bem diferente. De fato, existia essa quantidade maior de casas de recuperação. A igreja evangélica, ela tinha um papel mais engajado. Mas o que eu percebo é uma série de fatores. O número de recuperados não é tão grande. É um trabalho, eu tiro pelo meu exemplo, um trabalho que nós pagamos para fazer. Não é um trabalho que a gente consegue ter um retorno financeiro. Então, para se fazer esse trabalho, é necessário a igreja investir. E o retorno não é tão grande. O número de recuperados existe, né? O número de recuperados, mas de um trabalho que dá tanto trabalho, uma demanda tão grande, você ter resultados tão pequenos, muitos desanimam, de fato, né? Então, hoje em dia existe um agravamento. A nossa casa ela é masculina, mas o pedido para que mulheres sejam internadas é um pedido muito grande. Sim, cresce. E é muito difícil. As pessoas que estão me assistindo e tem um problema com uma mulher em dependência química sabe como é difícil conseguir um tratamento das mulheres. Então são essa série de fatores, sabe, Zeca? A dificuldade, né? A burocracia. Para você ter um trabalho desse totalmente legalizado, de acordo com as normas do município, de acordo com as normas do estado, é muito difícil, é muito difícil. Então, esta série de fatores, toda essa burocracia, acaba que desanima das igrejas realizarem esse tipo de projeto. O que existe hoje são algumas igrejas, mas pelo que eu estou me lembrando aqui, 2, 3 igrejas, não mais do que isso, que têm trabalhos dentro da sua comunidade, onde elas fazem um acolhimento dessas pessoas que já passaram por um tratamento e ali eles tentam fazer uma reabilitação dessa pessoa, que é um trabalho totalmente válido, totalmente eficaz, importante, né? Mas precisa ter também um trabalho mais perto ali do viciado. De estar tirando ele ali do olho do furacão e depois trazê-lo para a igreja e fazer essa ressocialização. A igreja hoje faz muito mais esse papel do que esse papel de lá atrás buscar a pessoa no olho do furacão e tirar ela lá do vício. É um trabalho que dá mais trabalho mesmo. Dá. Né? De alguma forma, o irmão acha que existe uma tolerância maior. E eu pergunto isso baseado no seguinte, pastor. Antigamente, às vezes você falava assim, fulano é maconheiro. Era um carimbo que acabava com a pessoa. Sim. A vizinhança ia falar, ia acabar com ele. Hoje já nem tanto. De repente já tem alguma tolerância. Às vezes a pessoa bebe, já não é nem mais socialmente, já bebe mesmo e tá tudo bem, dá risada, brinca com aquilo que a pessoa apronta, né? Às vezes até contando vantagem, né? Nós saímos hoje, bebi 4, 5, 6 garrafas e tudo mais. A sociedade, de alguma certa forma, aumentou o sarrafo, senão a tolerância hoje está maior e por isso que até esse tipo de trabalho fica mais difícil, pastor? Excelente pergunta, porque, de fato, essa forma da sociedade enxergar o vício, a maconha, a bebida, né, mudou totalmente. Zeca, a gente tem a mesma idade, praticamente. Então,
Na nossa época, lá atrás, mais de adolescente, nossa primeira juventude lá, nós não víamos meninas bebendo como a gente vê hoje. Raríssimo. Era muito raro. Sim. Nossa época de escola. Hoje em dia é muito, muito comum. Na verdade, hoje as mulheres acabam que bebem mais que homens, em muitos casos. Porque a sociedade realmente mudou. E isso, a igreja não está ausente da sociedade. A igreja é um reflexo de tudo isso. Então tem o lance da maconha, né? Que é algo que de fato é muito mais tolerável. Não assusta mais numa escola alguém ser usuário de maconha. Porque na nossa época de colégio, o menino que era maconheiro, todo mundo, né? Tinha até receio. O pai falava, não anda com ele, não fica perto, né? não fala. Era. Então era diferente, de fato. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não. A maconha, não. O cigarro, há quantos anos atrás, era aquela imagem imponente, o homem, né? Os comerciais davam essa imagem do cigarro. Depois parou de se fazer os comerciais de cigarro. E hoje em dia não tem mais essa imagem desse poder, dessa potência. Pelo contrário, hoje quem fuma, as pessoas olham assim, até tem uma certa repulsa, né? Mas em se tratar da bebida e da maconha, sobretudo bebida e maconha, são dois vícios extremamente nocivos, mas muito mais toleráveis. Hoje em dia, os filhos bebem com os pais, isso é aceitável nos lares, né? Muitos evangélicos bebem com uma frequência muito grande, né? Então, acaba que a nossa sociedade, a igreja também, acaba que se tornou mais moderada para lidar com o vício, que não deixa de ser vício e não deixa de ser nocivo e destrutivo para as famílias. Sim. Tem uma marca disso, pastor Luciano, que a gente pode identificar como vício? Eu lembro que há um tempo atrás o pessoal falou assim, não, tomo um copo de cerveja 3 vezes por semana, não tem problema. Mas se tomou todo dia uma latinha, aí já muda o grau. Tem esse nível, assim, a partir de que momento, vamos dizer assim, a pessoa tem que ligar um alerta para falar, ó, isso já não é mais normal, tem algo acontecendo. Talvez, às vezes, para a pessoa que usa, isso vai ficar muito, assim, mas para quem está do lado, talvez seja um sinal importante, né? Para uma esposa, para um marido, para um filho. Ótimo. Que tá vendo o pai ou a mãe entrando nesse caminho, assim, que hora que o alerta tem que acender? Sim. Esse lance, Zeca, de tolerância, isso é muito relativo, né? Porque existem pessoas que elas podem tomar uma garrafa de uísque e elas não vão demonstrar nenhum tipo de alteração no seu humor. Vai mudar a alteração, não vai ter alteração nenhuma. Ela pode tomar uma garrafa de uísque. Enquanto outros, se tomarem uma dose, já faz loucura, né? Sim. Então, essa de quantidade é muito relativo. O vício é a partir do momento que a pessoa ela não consegue ficar sem. E aí é um momento que a família, que as pessoas que estão ao redor devem acender a luz amarela de alerta, né? Porque a pessoa, todas as pessoas que eu lidei já na casa de recuperação, todos disseram a mesma coisa, Zeca. Achavam que tinham controle da situação e quando resolveram parar, não conseguiram parar mais. As pessoas precisam entender que o vício ele está totalmente ligado a fatores químicos no organismo. Está totalmente ligado à dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então, a pessoa que vai fazer a ingestão de uma bebida, de uma substância química, o prazer vem. E depois o organismo vai pedir novamente aquela sensação. Vai pedir novamente. A pessoa vai em busca novamente daquela sensação e aí o organismo começa a se viciar. E chega uma hora que aquela quantidade ela já não é mais suficiente. Então, a pessoa que tinha o prazer em tomar um copo de cerveja, por exemplo, chega um momento que um copo não vai trazer o prazer. Não vai fazer com que a dopamina, essa substância, seja ativada no cérebro da pessoa. Então, ela vai em busca de mais. E aí que vem o vício. Porque é justamente a busca desse prazer. É a busca desse prazer. E a pessoa não consegue voltar.
ela não consegue voltar porque ela não tem um controle da situação. O cigarro é assim, a bebida é assim, os remédios também são assim, a substância química, ela tem essa capacidade. Uma vez houve um relato de uma pessoa, Zeca, em tratamento conosco, e o rapaz disse assim: pastor, eu sempre usei droga, eu usava bebida, usava cigarro, entrei na maconha e depois eu entrei no crack. E a pessoa falou que no momento que ela teve a ingestão do crack, que é algo que demora 10 segundos para chegar no cérebro, e o efeito são pouquíssimos minutos, 5 minutos, 7 minutos, não passa de 8. A pessoa falou para mim da seguinte forma: o prazer que eu tive, eu busco ele até hoje. Eu nunca mais encontrei. Então ele continua usando para encontrar aquela sensação que um dia encontrou, que o cérebro identificou um dia e nunca mais encontra. E ela é uma pessoa viciada, doente, é um adicto, né? A palavra adicto é escravo, ela se tornou escrava da busca desse prazer novamente. E é um conceito importantíssimo de entender nessa do adicto. Aí nós vamos chegar lá também, mas, pastor, é de fato uma progressão natural nesse vício? Porque a maioria dos relatos é assim, né? Eu tomava uma cervejinha com os amigos, fumei uma maconha, usei uma cocaína, caí no crack. Sim. Eu fazia alguma... caí. É realmente um caminho, uma progressão? Ou hoje a gente já vê os casos do pessoal já entrar no crack mesmo, sim, em drogas mais pesadas, né? Tem muitas dessas químicas aí que o pessoal usa na noite e tudo mais. Como é que é o padrão, se é que existe um padrão para essa entrada nesse universo das drogas? Conheço pessoas, Zeca, que só bebem, nunca usaram uma outra droga e nunca tiveram curiosidade, mas são doentes por conta da bebida, exatamente. Conheço pessoas que chegaram no crack e nunca fumaram maconha. Tem nojo do cheiro da maconha, aquela fumaça. Então, assim, é relativo. Como existem muitos casos que existe justamente essa progressão, onde a pessoa começa aqui, daqui a pouco ela já está aqui fumando maconha, daqui a pouco ela está experimentando a cocaína e o efeito começa a ser... não ter o mesmo efeito e acaba que vai para o crack, onde que de fato é o fundo do poço. Né? É importante a gente entender isso porque você não tem uma fórmula matemática. Então, exatamente, cada caso é um caso. Às vezes a gente fica... Eu lembro que na época da adolescente os pais tinham muito disso, né? Não bebe, porque você vai beber, daqui a pouco quer fumar, daqui a pouco não sei o quê. Exatamente. Mas não necessariamente. Às vezes as coisas vão acontecer. Cada história é uma história, né? Não é uma lógica matemática. Sim. E exatamente por isso a solução não é uma lógica matemática. Legal. O problema da Cracolândia é que sempre quando existe uma eleição, seja ela municipal ou seja ela estadual, sempre volta, né? E o problema da Cracolândia, por que não se resolve? Porque é um problema complexo. E a solução não é única, são soluções. Cada pessoa que está ali é um histórico. Então existem uma gama de problemas que devem ser lidados com vários olhares. E essa complexidade, onde às vezes um político, quando ele se dispõe em querer resolver o problema, ele acha que se espalhar, resolve. Sim. Ou se colocar todo mundo ali no canto, resolve. E a gente sabe que não é assim que vai resolver. Nossa, aqui em São Paulo mesmo, nós já tivemos diversas tentativas e o problema parece sem solução sempre. Mas aí, pastor, sempre surge a pergunta, quando a gente vê, porque a Cracolândia, de fato, aqui em São Paulo é um problema sério, grave, que interfere muito na dinâmica da sociedade. O que a igreja pode fazer? Às vezes, Cracolândia pode ser um extremo muito grande. Sim. Mas como prevenção disso, que papel que a igreja pode assumir hoje para ajudar, para colaborar, não vamos nem falar do tratamento, mas na prevenção, para tratar do assunto droga? Legal. Porque o caminho é esse. O caminho é trabalhar a prevenção. Né? Se nós queremos curar uma sociedade que está infestada de Cracolândia. Antigamente, Zeca, a Cracolândia surgiu em São Paulo nos anos 90. Em 1990, na região da Estação da Luz, quem é de São Paulo conhece. Ali surge a Cracolândia e ela começa a desenvolver, começa a crescer. Esses dados não são tão precisos, mas existe um dado que dizia que existiam 4.000 pessoas na Cracolândia. Depois, hoje fala em 300 pessoas na Cracolândia. E hoje não tem uma Cracolândia em São Paulo. Várias. Hoje são várias. Existem pelo menos 7 grandes e outras 22
pequenas cracolândias espalhadas em bairros. Não são dados precisos, são dados que a gente encontra, né, mas não são precisos, porque isso vai mudando de forma muito dinâmica. Como que a igreja entra em tudo isso, nesse cenário? Fazendo prevenção. A igreja que eu sou pastor é de periferia. Nós temos a convivência da droga muito próxima. Então, Zeca, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer a minha igreja, na calçada da igreja você vai encontrar pino de cocaína jogado no chão. Você vai encontrar copo de bebida jogado no chão. Por quê? Porque é um bairro onde o acesso à droga é muito fácil. É muito fácil. E como que é o nosso papel? Ser uma luz ali dentro. Ser um luzeiro ali dentro. Como que é feita a prevenção? Falar do assunto droga é importante? É importante. Esclarecer os pais que estão ali na nossa igreja da importância deles falarem com os filhos sobre droga é importante. Tem pais que estão assistindo a gente agora, Zé, que nunca falaram com o filho. Estão esperando o momento ideal. Qual que é o momento ideal? É hoje. É agora. Porque eu tenho filhos que são adolescentes e eu tenho que falar com eles. Eu tenho um filho de 18 anos, eu tenho uma filha de 14. Eu tenho que falar com eles acerca disso. Porque é algo que está presente na rotina deles, escolar, nos cursos, onde eles frequentam. E eu preciso prepará-los. A igreja, ela tem que conscientizar os pais a dialogarem com os filhos. A igreja deve abrir canais de diálogo. Eu preciso ter, dentro da minha igreja, um líder de jovens, um responsável por os jovens, que tem essa capacidade de identificar num jovem que ele não está bem, que ele está usando droga ou está caminhando para usar. E a prevenção entra aí. É um trabalho pequeno, de formiguinha, mas é um trabalho que dá resultado. Dá resultado. Pastor, sempre que a gente fala assim de prevenção, eu fico assim na cabeça com aquela coisa da briga, da bronca, do chacoalhão, às vezes de um sistema mais truculento. Sim. Que às vezes o Estado usa, né? Nós vamos fazer um trabalho de prevenção lá na Cracolândia. Sabe como é que vai ser, né? A igreja está preparada para esse diálogo, pastor? Porque às vezes eu sinto que tem uma dificuldade nessa comunicação, porque a igreja fica muito martelando no não, disciplina, tal. Demoniza. E quem está do lado de cá fica, eu não vou falar nada com o meu pastor, porque se eu falar é disciplina, é banco, o chicote vai vir. Como é que o irmão percebe esse diálogo dentro das comunidades evangélicas? Sim e não. Algumas igrejas, Zeca, elas estão extremamente capacitadas para lidar com isso. Isso é fato. Existem igrejas aqui da nossa cidade de São Paulo que elas são extremamente capacitadas. Os pastores, os líderes são pessoas que têm formação, sabem dialogar acerca disso. Mas existe também uma grande parte, a maioria, são pessoas que têm um pensamento muito mais fechado e têm dificuldade de dialogar, têm dificuldade de abordar. Às vezes vai justamente com essa truculência e ao invés de aproximar, vai afastar, né? Então isso é um problema muito sério. Mas existem sim igrejas que fazem um trabalho fantástico, que eu bato palma, porque realmente eles trabalham com jovens, tem a sua maior parte de frequentadores jovens, e eles precisam lidar com esses problemas. Sim, você está aberta o diálogo, de fato, é uma construção realmente, e não é um assunto fácil, é delicado mesmo. E eu acho que a igreja pode funcionar nesses dois aspectos, de oferecer material para o jovem e de uma capacitação dos pais para abordar esse assunto também. Porque senão, meu irmão, a igreja vai deixar na mão do Estado e aí o Estado vai ensinar do jeito dele. E aí, de repente, não é o jeito que você gostaria que teu filho aprendesse. Depois não adianta reclamar. Isso é igual, Zeca, é igual sexualidade. Perfeito. A gente quer fica com receio de ensinar os nossos filhos, né? Pastor. Só que se você não ensinar o teu filho, o Estado vai ensinar. E vai ensinar do jeito deles, que não é o jeito bíblico. Exatamente. Depois não adianta chorar, porque vai ensinar. Pastor, o irmão falou da questão da demonização. Vamos falar um pouquinho dessa questão espiritual também?
Porque eu, às vezes, fico um pouco com a impressão que essa questão da dependência química, ela vai no mesmo caminho da questão da saúde mental. A gente, de fato, tem um problema de saúde físico, mas que a igreja ainda leva tudo muito pro espiritual. É o demônio, é não sei o quê. Como é que tá essa dinâmica aí no pensamento evangélico? Então, Zeca, isso é um problema seríssimo, seríssimo. Quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, né? Nós estamos falando de problemas em que a igreja, ela está aprendendo a lidar. Porque, de fato, ela demonizava. De fato, era falta de fé. De fato, a pessoa que tinha algum tipo de síndrome ou que tivesse que tomar algum medicamento, era falta de fé e era demônio. Mas eu percebo que muitos pastores se pronunciaram, levantaram a bandeira e disseram: olha, eu tomo remédio, eu lido com isso, né? Não tem nada de demônio. Isso é um problema igual a um problema no estômago, igual a um problema no coração, né? E a questão da dependência química, por muito tempo também foi lidado como um problema espiritual. Então vem na corrente aqui, vem na campanha aqui, que nós vamos colocar as mãos, vamos orar e esse demônio vai sair. E o que a gente pôde ver em todos esses anos? A não eficácia desse método. Que de fato, Zeca, a questão da dependência química, ela tem origem de vários fatores. Existe o aspecto social, existe o aspecto hereditário. Sim. Existe sim esse aspecto hereditário. Uma família onde os pais são do vício, a tendência de um filho ter o vício é muito grande. Exatamente. É muito grande. Existe o aspecto espiritual, de certa forma sim, mas não é espiritualizando que nós lidamos com esse problema. Porque se fosse assim, Zeca, não tinha casa de recuperação. Eu teria cultos onde eu colocaria a mão e as pessoas seriam libertas da bebida, da droga. E não é assim que funciona. Mas ainda existem muitas pessoas que demonizam. Eu acredito que a igreja, ela ajuda muito. A gente ouve políticos falando isso. Sim, que a igreja tem papel fundamental. Mas não é um papel exorcizando. É o papel de ressocializando essas pessoas que já tiveram problema com a dependência química ou com crime, porque às vezes se entrelaçam os problemas. Sim. Né? E trabalhar também com uma questão ética e moral, né? Ética Pastor? e moral. Eu acho que a igreja colabora muito. O irmão falou logo no começo de ser um trabalho árduo, que às vezes não dá resultado. E às vezes não dá nenhum resultado espiritual, né? Não sei se todos que passaram lá na sua clínica saíram... evangélicos. Convertidos, né? Às vezes tem essa questão também. Mas ainda que você não alcance isso, porque daí não depende da igreja, do pregador, é uma outra questão... A ética, a moral, os valores, tudo isso você consegue transmitir de maneira, poxa, e vai ter um efeito, vai surtir um efeito nessa dependência, na recuperação, na ressocialização também. Vai se tornar um bom cidadão, né? E são situações, são fatores que nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito, muito, muito a palavra de Deus. Muito, muito. O nosso carro-chefe é a palavra de Deus. Mas nós ensinamos a questão da ética, da moral, dos costumes, de como lidar, de como você deve lidar com a sua esposa, porque alguns são casados, de como você deve lidar no seu trabalho. Aquele que era mentiroso, nós tentamos passar aspectos moral para essa pessoa também. Pastor, até para continuar nesse assunto do trabalho árduo, eu já vi história de pessoas que se internaram mais de 10 vezes. Sim. Recaídas, né, que fala, né? Como é que funciona isso, pastor? É de fato um trabalho tão difícil assim? A recaída, a reinternação, é tão comum? É comum e aqui fica um fator extremamente importante. A pessoa, Zeca, o cérebro é uma máquina fantástica. Então esse lance de recompensa, prazer, recompensa, que o cérebro busca na pessoa que é viciada, é uma máquina extremamente funcional. E o grande problema é aquela pessoa que ela vai para a internação,
e nós recomendamos o prazo de 6 meses de internação. Nem todos ficam, porque a nossa casa, a internação, ela tem que ser voluntária. Certo. Recomendamos 6 meses, porque é um período que o organismo ele começa a eliminar a substância. Mas o que acontece às vezes, a pessoa fica ali conosco 6 meses e ela sai da casa e volta para o seu mesmo ambiente. E às vezes a família é uma família doente. Às vezes a família é uma família de vício. Às vezes, na frente da casa da pessoa tem uma boca de droga. Então o que acontece? Fica muito difícil, porque o ambiente propicia a recaída. Não é uma justificativa, mas é um aspecto extremamente importante. Sim. Porque se você volta para o mesmo ambiente, se você volta a ouvir aquelas mesmas músicas que te remetem, que te leva novamente, você vai ter recaída. É igual aquela pessoa que um dia foi apaixonado por alguém, foi deixado e fica ouvindo aquelas músicas que ouvia antes, né? Sim. Vai ter aquela depressão, aquela angústia toda vez que ouvir aquela música. O que é o certo fazer? Não ouve essa música, larga pra lá. Começa a ouvir outras músicas. Então, essa pessoa que está naquele ambiente, que é um ambiente doente, um ambiente que propicia ao vício, ela volta para um relacionamento tóxico. E aí, quando ela tem aquele relacionamento tóxico ali, aquela situação, ela tem a recaída e a pessoa se torna refém. Vai e volta para casa de recuperação. Sim. Eu já tive casos de 10 internações na nossa casa. Caramba. Uma pessoa sair e voltar 10 vezes. Sim, é um relato até bem comum e o que justifica realmente essa dificuldade do trabalho. E por isso que muitas instituições, muitas igrejas, muitas casas de recuperação vão diminuindo, né? Porque acaba sendo muito oneroso, você não vê o resultado. Você se dedica, né? Daqui a pouco tá lá a pessoa de volta. Tudo de novo. A nossa casa mesmo, ela fica em Mairink, não é longe, são 60 quilômetros da nossa igreja, né? E às vezes nós saímos de noite, de madrugada para levar a pessoa. E daqui a pouco, 2, 3 dias, a pessoa tá de volta, né? Então é difícil. E é um trabalho que nós fazemos porque nós amamos o que nós fazemos. Porque, de fato, é desanimador. É complexo. A gente vai falar do trabalho lá na chácara, pastor, mas eu queria falar um pouquinho. O irmão colocou logo no começo, inclusive está no livro, do ambiente de trabalho. Sim. Por que o ambiente de trabalho é um ambiente sensível para a questão da dependência química? Então, depende muito do ambiente, né? Por exemplo, pessoas que elas trabalham com muita pressão, pessoas que trabalham e o trabalho exige o distanciamento da família. Nós temos vários casos de pessoas nas estradas, de profissionais que trabalham nas estradas, que tem que ficar horas e horas acordado e às vezes para cumprir uma carga, para conseguir ter um salário compatível com as suas necessidades, precisa aumentar as horas de trabalho. E como que faz para o organismo ficar trabalhando mais ativo, né? Então são vários aspectos que acaba que a pessoa ela ainda vai pro mundo das drogas. A minha família, da parte de meu pai não é brasileiro, ele é panamenho, e a minha família, da parte dele, lá do Panamá, a maioria são da área da saúde. Então nós tivemos muito acesso a essas pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros. E o relato que eu ouvi deles, pelo menos lá no Panamá, são de muitos da área da saúde. Imagine só, com problema de vícios, de drogas, pela demanda também profissional. Pela carga, né? Não sei te dizer de dados aqui do Brasil, né? Mas esses meus tios lá do Panamá, que eu tive acesso a eles há pouco tempo atrás, relataram exatamente isso. Sim. É que às vezes, pastor, pode ser uma impressão, mas o irmão vai, obviamente, conseguir ajudar a gente a colaborar nesse sentido. Até retomando aquilo que a gente falou da tolerância, parece que tem alguma coisa assim que a nossa sociedade absorve bem. Então, se um médico chega aqui e fala assim, não, é que eu tomo um comprimidinho, vou ficar 2 dias acordado para trabalhar, para ajudar mais pessoas, para operar mais gente, todo mundo vai falar, nossa, que legal, que espírito altruísta. Mas o organismo dele está viciado naquele remédio. Ele foi o item que você falou logo no começo. Sem aquilo, ele não consegue. Não consegue. Mas a gente tolera, né? Pode ser visto como uma coisa boa, né? Sim.
Então, o ambiente de trabalho, ele tem esses problemas, esses perigos, Zeca. Nós temos o ambiente artístico, nós temos diversos ambientes. Às vezes o policial também, né? Às vezes para lidar com uma situação mais... São pessoas que lidam com uma tensão muito grande, o estresse muito grande. Sim. E tem tudo isso. Às vezes a pessoa, para ela descarregar toda essa carga emocional de estresse, ela faz uso de alguma substância. Não são todos, mas em muitos casos isso acaba acontecendo. E pode ser uma entrada, né, nesse universo. Aliás, falar em entrada, pastor, eu vi aqui, eu quero falar disso. É bem rapidinho, mas é que é um assunto que às vezes passa tão desapercebido, que é a questão dos esteroides anabolizantes. Sim. Da questão aí do físico, dessa indústria da vaidade, né? Que a nossa sociedade reforça cada vez mais. E que, assim, fica evidente, né? Você vê jovem de 18 anos que o cara tem o braço maior do que o dos fisiculturistas. Exatamente. Alguma coisa ali não tá natural, né? Como não o pessoal tá puro, fala. né? Não tá puro. Fala um pouco disso, porque é um perigo também. Exatamente. E, assim, pelo pouco que eu entendo, parece que é um perigo principalmente por ser feito um uso descriminalizado disso, assim. Cada um aplica o que quer, a hora que quer, a quantidade que quer, do jeito que quer. Não tem nenhum tipo de, né? Tanto que a maioria deles, se eu não estou enganado, é inclusive proibida aqui no Brasil. Sim. Pela Anvisa, né? Sim. A Anvisa não libera. E aí que a coisa... Existe um mercado paralelo, né? O mercado negro funciona. Que nem vê. E isso, Zeca, é muito acessível. E é uma droga tolerável. Sim, muito. Tolerável. As pessoas, elas lidam com facilidade. É igual os remédios que as pessoas tomam, né? Que também é uma droga. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que tomam remédio para emagrecer. E eu não tô falando, pelo amor de Deus, aquele que vai lá no médico e o médico receita para ele, vai lá e toma esse remédio. Ótimo, esse é o caminho. Mas a pessoa faz o uso por ela mesma. O Luciano chegou aqui hoje pro programa e falou: Luciano, tô tomando um remédio que é bom, vou te indicar. Aí o Luciano vai: não, legal, vou tomar. É bom. Ô, fulano, toma que é bom. E como que eu consigo sem receita? Peraí que eu dou um jeito. Não, tem aquele farmacêutico nosso amigo, ou nem é farmacêutico, mas tem o clandestino que chega. Exatamente. Tem tudo. Aquele que vem de fora. Então, assim, esse é um problema muito grave, muito grave. E a gente só tem esses momentos de pensar nesse assunto quando morre alguém. Quando alguém famoso morre. Porque morre diariamente pessoas fazendo uso de medicação, fazendo uso de anabolizantes. Isso morre diariamente. Só que só quando alguém conhecido morre, daí a sociedade volta a tocar nesse assunto. E é um problema grave. É um problema gravíssimo. E não é difícil você encontrar pessoas fazendo uso, pessoas oferecendo, pessoas na internet. Você joga lá, vai aparecer. E aí? Como que a gente faz para lidar com tudo isso? O Estado falha, Zeca. O Estado falha. Porque se a gente consegue encontrar, por que o Estado não consegue, então, encontrar? Bloquear isso. Fechar, né? Ir atrás, bloquear esses que estão oferecendo, vendendo, né? Sim, aí nós vamos entrar numa outra discussão aí dos interesses, Exato. Né? Dos interesses, tem muito interesse. Vamos falar do trabalho lá da comunidade e da chácara também, pastor Luciano. Como é que nasceu essa ideia aí e por que de investir nessa demanda? Então, a nossa casa de recuperação, ela surgiu depois da igreja. Então, eu já era pastor da nossa igreja, na Vila Brasilândia, e a demanda era muito grande. Pessoas me procuravam pedindo ajuda e eu terceirizava. Eu encaminhava para conhecidos, né? Meu pai teve problema com dependência química. Meu pai foi alcoólatra durante muitos anos da vida e precisei internar o meu pai, inclusive, numa casa de recuperação. Então, essa vivência com o vício sempre esteve muito próxima a mim, a nossa igreja. Então, eu lidava com essas pessoas, encaminhava, até que surgiu o interesse de ter na nossa igreja um trabalho como esse. Usando a nossa metodologia, usando a nossa percepção de anos ajudando pessoas, tendo ex-dependentes químicos dentro da igreja. E nós começamos a ouvi-los
De que forma seria mais ideal, eficaz esse trabalho? O que falta? Por que são poucos resultados? Então, nós começamos a colher essas informações, conseguimos comprar um local, onde hoje é a nossa casa de recuperação. É uma chácara, é um local pequeno, ele tem 1.500 metros, 1.300 e poucos metros. Mas é uma casa onde nós acolhemos essas pessoas. E ali nós aplicamos a nossa metodologia, que nada mais é do que afastar a pessoa do convívio das drogas, do ambiente das drogas, e dar a essa pessoa a oportunidade dela refletir, dela pensar, desintoxicar e principalmente ter um encontro com Deus, porque é um local onde nós pregamos a palavra. E se existe algo eficaz, e até o Estado concorda, é o poder da fé. E é aquilo que nós ensinamos e passamos para eles. Nós não usamos medicamento. Então, quando a pessoa tem as suas crises de abstinência, porque isso é comum, porque o organismo vai pedir, como que nós lidamos? Ali dentro da casa mesmo, através da palavra, um ajudando o outro. Ali se forma uma corrente, onde um coopera com o outro, e a pessoa ela vai lidando com a sua dependência química e ela vai criando as suas ferramentas para lidar com esse mal. É dessa forma que a gente trabalha lá. Essa é dinâmica. Inclusive, nós vamos deixar, apareceu aí durante o programa e lá no nosso perfil do Instagram, os contatos também, para que você que tem interesse, quiser conhecer um pouquinho melhor do Ministério, ou pedir informações, obviamente, para que você possa ter acesso também e tirar aí as suas dúvidas, e se tiver alguém que, de repente, o Ministério possa ajudar, para que você encaminhe também. Aliás, pastor Luciano, como é que funciona esse encaminhamento? Porque, assim, pensando aqui, né, o viciado dificilmente ele vai assumir isso. Eu imagino que até em alguns casos ele peça ajuda. Sim. Não sei se é o mais comum. Mas como é que funciona isso para a família? Para abordar isso? Para internar? A família pode pedir? É a própria pessoa que tem que fazer? Qual é a dinâmica assim, para que isso aconteça? Já que fica claro e evidente que precisa de um apoio externo, dificilmente sozinha a pessoa vai conseguir se libertar disso. Sim. Posso te dizer um dado aqui, que 90% das internações que nós realizamos, a família entrou em contato. 90%. Os outros 10% são pessoas que frequentam a igreja e estão ali naquele vai, não vai, e pedem ajuda. Pessoas que me ouvem, porque estou diariamente em rádio, TV, então assim, sempre estão ouvindo eu comentar sobre isso, então entrem em contato comigo. Mas 90%, ô Zeca, é a família. A família dialogando com a pessoa, conversando. E a primeira pergunta que eu faço quando alguém entra em contato comigo, primeira pergunta, a pessoa quer ajuda? Porque às vezes o pai quer obrigar, a mãe quer obrigar, a esposa quer obrigar. E se a pessoa de fato não quer, é impossível essa pessoa deixar as drogas. Então é a primeira pergunta que eu faço. Mas essa abordagem, ela é feita dessa maneira. 90% dos casos, a família. Conversando com ele, com o rapaz, com o jovem, com o senhor. Olha, precisa de ajuda, precisa parar. Você está destruindo a família, está destruindo, perdeu o emprego, perdeu... Né? A pessoa vem até a gente e nós fazemos esse atendimento na igreja, conversamos na igreja. Ali nós passamos como nós trabalhamos, como que funciona. É tudo tranquilo, tudo transparente. Mas a gente precisa passar para essa pessoa e ela aceitando, a gente coloca no carro e leva ela até Mairink, onde ela vai ficar com a gente lá 6 meses. Até pra gente, o programa pede isso, né, pastor? A gente colocar uma pitadinha teológica aí nessa conversa. Como é que funciona essa questão do vício, teologicamente falando? Da vida no vício e, obviamente, infelizmente, dos casos que acontecem do falecimento, da morte, dentro dos vícios também. É uma pergunta, tema de debate. Fica a dica aí, se quiser colocar um tema para os próximos programas, colocar isso. Como que fica a pessoa que morre dentro do vício? A Bíblia, ela fala... A Bíblia tem muito claro, Zeca, daqueles que não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. E uma das palavras que está em Apocalipse é aqueles que são beberrões, aqueles que bebem, né? Mas ali não fala
Ali não fala do cigarro, ali não fala, porque alguém pode justificar isso, né? Ali não fala do cigarro, ali não fala da maconha, ali não fala da cocaína, do crack. Salvação é um departamento muito difícil de nós falarmos, teologicamente, afirmarmos. Nós temos algumas noções, como essa que eu apresentei, daqueles que bebem, e a Bíblia é muito categórica em falar acerca disso. Tem pessoas que até criaram um versículo dizendo que os viciados não herdarão, né? Não é isso que a Bíblia diz, não é isso. Mas é muito complicado. A pessoa, ela precisa buscar ajuda. Então, por mais que a Bíblia não deixe tão claro acerca dessa pessoa doente, como que Deus vai lidar com essa pessoa, é fato e biblicamente que a pessoa tem que buscar uma nova vida. E a nova vida é abandonar a vida do vício. Que essa pergunta também sempre surge na seguinte dinâmica, né, pastor? De pessoas que já aceitaram e ou continuam no vício ou descobriram o vício. Sim. Depois já da conversão, o que também pode ser uma dinâmica que aconteça, né? Então, a pessoa já conheceu Jesus, já professou a fé, mas de repente depois, posteriormente, acaba por conhecer esse universo dos vícios E o vício também, Zeca, ele é muito relativo, porque nós falamos muito do vício da bebida, da droga, e o vício do trabalho. E o vício da pornografia. Também. E o vício da mentira. Tem pessoa que não precisa mentir, mas ela é viciada em mentira. Sim. Então, tudo isso também nós precisamos colocar no pacote vício. Se nós estamos falando de vício, tudo isso é vício. Às vezes fica difícil falar porque tem uns vícios que a gente gosta de cuidar deles, né? Gosta de tratar e... Parece que nem é prejudicial, né? Uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Como é que o pessoal fala? Para manter o ambiente bom, né? Não é mentira. É para manter o ambiente bom, então não vou falar... É um perigo mesmo, é um perigo. É um perigo. Eu preciso chamar o intervalo, mas no próximo bloco, apesar dele ser um pouquinho menor, a gente ainda vai poder terminar e finalizar aqui o assunto com algumas considerações finais. E o pastor Luciano vai oferecer para você que nos acompanha uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu preciso fazer? Você que enfrenta essa situação, você que acompanha alguém que passa por esse mal, você igreja, você líder, o que fazer com tudo isso que você precisa realmente aprender, guardar no seu coração e transformar na sua caminhada? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, 2 recadinhos. O primeiro deles da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceiraça aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos e é uma indicação que o Vejam Só tem para você, que gosta de estudar as Escrituras Sagradas, que gosta de estudar teologia e quer se capacitar. Então, procure pela grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo que a grade oferece e vai poder estudar, tá bom? Além disso, vou passar as informações da HIT para você. O site da HIT, para você que curte a emissora, curte a nossa programação, tá aí. Muita informação, muito conteúdo. Chega por lá que tenho certeza que você vai curtir. E também a HIT está em todas as redes sociais. E eu vou dar destaque aqui para o nosso canal oficial lá no YouTube. Além da transmissão ao vivo, você consegue ver e rever todos os programas. Tudo separadinho lá para você que curte e acompanha a HIT, tá bom? Além disso, você pode compartilhar esse conteúdo também. É muito bacana. Chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre esse universo aí da dependência química e tentando responder a seguinte pergunta. Será que existe uma saída? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que tem nos ajudado a responder esse questionamento e principalmente
tem nos ajudado no aprendizado, no conhecimento sobre esse universo, que é um universo tão amplo, tão dinâmico, né? Muda tanto e que, de fato, a igreja tem um papel fundamental nessa questão. Daqui a pouquinho a gente vai caminhar para considerações finais e, principalmente, e eu reforço muito isso com os meus convidados, uma aplicação para que você que nos acompanha aí pare, pense, reflita e possa transformar a sua visão, a sua caminhada a partir desta reflexão também, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para a galera que curte o Vejam Só, que participa e manda foto para aparecer aqui no programa e concorrer a presentes. Vou mostrar aí na sequência o presente que nós vamos mandar para você, mas antes, deixa eu te explicar como é que você faz para participar. Acesse ou a nossa página no Facebook, Programa Vejam Só, é só você procurar lá na busca, você vai nos localizar, ou no Instagram, @Programa Vejam Só. Tá bom? É muito fácil de você nos localizar. Veja lá o nosso conteúdo, o nosso perfil, a nossa página e localize ali as mensagens, que é o local onde você vai mandar a mensagem para a nossa produção. Lá na mensagem, você vai mandar a sua foto. É simples, é fácil, não precisa ser uma foto produzida, faz uma selfie mesmo aí acompanhando o Vejam Só e encaminha. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado, tá bom? Pode mandar a foto na horizontal, na vertical, na lateral, tá bom? O importante é que você apareça e se conseguir colocar o Vejam Só também na foto, manda aqui pra gente que daí fica certinho, tá bom? A gente mostra você aqui e você vai concorrer então aos nossos presentes também, tá certo? Vamos botar na tela aí as fotos que nós preparamos e a primeira delas vem lá do Rio de Janeiro. E quem vai aparecer aí é o Matheus Martins. Quem tirou a foto do Matheus foi a esposa dele, a Kathleen. Obrigado, viu, Kathleen, por ajudar o Matheus a aparecer aqui no Vejam Só. E, Matheus, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela foto, por mandar e por participar. Um grande abraço a todo o estado do Rio de Janeiro, que acompanha bastante o Vejam Só também. Próxima foto vem lá do Paraná, cidade de Congonhinhas. E quem aparece aí é o pastor Gederson Santos, nosso telespectador. Obrigado, viu, pastor Gederson, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o programa. Tá aí a foto, acompanhando ali o programa. Tem as bíblias ali em cima da TV também. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho. Fica aqui o nosso abraço aí a toda a galera do Paraná. Encerramos as nossas fotos lá no estado do Mato Grosso do Sul, na belíssima cidade de Dourados. E quem aparece é a nossa telespectadora, Maria Lúcia Castilho. Ô Maria Lúcia, faltou só combinar com o Éber. Na hora que você tirou a foto, ele abaixou a cabeça. Esse Éber não te ajudou, hein? Obrigado, Maria Lúcia, pelo carinho, pela audiência. Obrigado pela foto, por participar. Todo mundo que mandou a foto, que apareceu aqui no Vejam Só, está concorrendo a este presente belíssimo. Uma caneca linda do Vejam Só que nós vamos mandar para você na sua casa. E aí você vai poder tomar o seu chá, o seu café, tranquilamente. Aliás, pastor Luciano, café pode ser considerado vício? Café é um vício. É, né? É considerado. Eu acho que... Eu não devia ter feito essa pergunta, eu acho. O pessoal que está assistindo deve falar assim, olha só, o pastor Luciano, que ironia. Eu gosto de um café, hein, Zeca? Eu também. Eu gosto de um café. E eu perguntei, apesar de já saber a resposta, pastor, porque eu tenho sintomas. Quando fico dias sem o café, aquela dor de cabeça, aquela indisposição. Eu já ouvi algumas pessoas falando que é por causa do açúcar, não é nem tanto café, mas o açúcar que você põe que pode dar essa sensação. Então, Zeca, mas eu, por exemplo, eu não tomo com açúcar. É? É. E eu também sinto muita falta. É uma coisa séria, né? É muito, muito. Mas o açúcar também, as pessoas que têm dificuldade para deixar o açúcar... É um vício também. É um vício. É um vício, é difícil, é muito difícil. Por isso que eu fiz aquela pergunta também no final do bloco, assim, de outras coisas que são positivas, mas que acabam entrando na categoria dos vícios. E a pessoa que é viciada em refrigerante, Zeca? Também. Porque o refrigerante é prejudicial para a saúde. Muito. E a pessoa que tem um vício, né? Tem. É muito sério. É complicado, é muito complicado. Mas, bom, então esquece o café, vai na água. Põe água na sua caneca aí, tá bom? Ou se você gosta de café, vai com moderação. Não faz igual eu, porque eu de fato preciso reconhecer e falo isso abertamente com todo mundo, que
tem que ser alguma coisa com moderação. No meu caso, o café... Tem que se libertar. Eu tenho. Tenho mesmo. Às vezes, passa um pouquinho do limite. Principalmente por essa questão dos sintomas. É o que mais me chama a atenção mesmo. Mas é bom o café, né, Zeca? Poxa, é bom. É bênção demais. É bênção. Por isso que eu não vejo a hora de chegar no céu, que nós vamos estar livres de todos esses males. E aí nós vamos poder aproveitar aquela beleza da criação de Deus. Sim. Aí vai ter o café pra gente lá. Cada um vai ter sua maquininha lá. Pô, rapaz, aí vai ser bênção. Vai ser maravilhoso. O cafezinho vai ter lá, tenho certeza. Não sei se vai ter trabalho, se vai ter família, eu não sei, mas o cafezinho vai ter. Tendo café. Tá garantido, né? Oh, gente, brincadeiras à parte. Bom, manda aí a sua foto que você vai concorrer ao nosso presente aí, tá bom? Nós vamos mandar na sua casa essa caneca linda pra você. Pastor Luciano, pra gente caminhando pro encerramento aqui, antes da aplicação, eu queria só que o irmão fizesse algumas considerações pra gente, principalmente da importância dessa temática. Sim. E do despertamento que as nossas comunidades cristãs, evangélicas, precisam ter com relação a esse assunto que, como o irmão disse muito, mas muito bem no começo, ele não terminou, não acabou, muito pelo contrário, parece que cresce a cada dia mais, mas nós estamos colocando muito isso embaixo do tapete, mascarando isso. E é um problema que está presente, as pessoas têm que ter isso muito claro. Não está presente apenas no ambiente de trabalho, em alguns trabalhos, nas escolas de periferia, né? Nos bairros de periferia. É preciso ressaltar, Zeca, que esse problema está nos bairros nobres, esse problema está em todos os ambientes de trabalho, até nos lugares que se pratica o esporte, tem pessoas com problema de vícios, e até nas igrejas. Eu tenho recebido, Zeca, de um tempo para cá, pastores buscando ajuda. Então, parece uma coisa que a gente não pensava há alguns anos atrás. Mas eu tive casos na nossa comunidade lá, na nossa chácara, de pastores internados, de evangelistas internados, de presbíteros internados. Então, assim, a gente percebe que é um problema que não é só lá fora, viu? É dentro também das igrejas. E é por isso que a igreja, ela precisa ter atenção a esse problema, porque é um problema real. É igual quando nós falávamos de divórcio. Não que nas igrejas tem, igual tem na sociedade. Nós falávamos de problemas relacionados à sexualidade. Não, mas isso na igreja não tem. Tem esse problema. Na igreja não fica, a menina não engravida antes do casamento, engravida também. Então são situações que a igreja tem que lidar, porque a igreja faz parte da sociedade. Sem dúvida nenhuma, é um reflexo dela, por estar inserido e tudo mais. Pastor, infelizmente nosso tempo passa muito rápido. Mas já passou. Para você ver, 1 minutinho e meio para aquela aplicação. Quem nos assiste, que mensagem que a pessoa tem que guardar no coração e levar para a vida dela? Eu quero deixar uma mensagem de esperança, Zeca, porque o tema do programa foi uma pergunta, se ainda existe uma saída. Eu quero dizer que existe uma saída. Não existe uma receita mágica. O que existe é o desejo, é a vontade de deixar o vício e você buscar ajuda. Reconhecer que tem um vício. Infelizmente, muitas pessoas só reconhecem quando elas estão no tão conhecido fundo do poço. Se você está assistindo a gente, não é por acaso. Se você tem alguém próximo a você que precisa de ajuda, estenda a mão. Seja como aquele bom samaritano que parou tudo, parou sua viagem para ir lá ajudar aquele que estava caído. É um problema que todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de desequilíbrio na vida e, infelizmente, entrar no mundo das drogas. Todos nós podemos ter isso na nossa casa, na nossa família. Então, a melhor forma de nós não passarmos por isso é justamente fazer a prevenção. Não experimente, não tenha essa curiosidade de experimentar. Você que está me assistindo, não importa a tua idade, porque às vezes você já tem até uma certa idade. Não tenha curiosidade de experimentar, porque é um mal que, se você entrar para sair, vai ser muito difícil. E se você quer sair, saiba que Jesus, Ele é a solução, Ele vai te ajudar. Se esforce, busque ajuda e com certeza você vai superar o vício. Vai encontrar Jesus nessa caminhada aí, Ele vai te ajudar e te resgatar
desse poço aí que para você pode ser fundo, mas para ele é rasinho. Com certeza. Ele vai te ajudar com certeza. Pastor Luciano Scala, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela Zeca, eu que agradeço. Esse livro fica de presente para você. Poxa, obrigado. Tá bom? Quem quiser mais informações, quiser conhecer os meus livros, esse livro em especial, é só entrar em contato comigo. Legal. Vou pedir, inclusive, para a produção colocar na tela aí o número do WhatsApp, pastor, que o irmão deixou aqui pra gente, até como uma prestação de serviço para você que nos acompanha. Tá aí, ó, 964242621, tá bom? Entre em contato se você quiser outras informações sobre a questão da casa de recuperação, precisar de ajuda, orientação. O pastor Luciano está à disposição também, tá certo? Os demais contatos, acesse o nosso perfil do Instagram, que tá tudo lá direitinho para você poder acessar e tirar suas dúvidas. Meu irmão, Deus continue abençoando. Amém, obrigado Zeca, pelo carinho e pela contribuição aqui com o Vejam Só. Põe na tela o resultado da nossa enquete para a gente encerrar, que eu já estou atrasado já aqui com o programa. Você acredita que a igreja tem realizado um bom trabalho na prevenção e reabilitação, quando o assunto é dependência química? 41% dos nossos internautas responderam que sim, tem realizado. 59% responderam que não tem realizado. Fica aí, de fato, é um alerta para as nossas comunidades. Talvez a gente precise repensar esse trabalho feito dentro das nossas igrejas e, às vezes, não só com a mão na massa, mas, obviamente, de um suporte para quem já realiza também. De repente, pode ser uma ferramenta interessante, tá bom? Fica aí só uma possibilidade. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas se Deus permitir, amanhã o Vejam Só estará de volta com mais uma edição preparada com muita dedicação e pensando sempre na sua edificação. Um forte abraço e até lá!